Esse aqui é o capítulo 6, tá? É sempre aquele mesmo livro que a gente adotou desde o começo da disciplina, que é o livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento de Bertalha, tá? Então, sexto capítulo, vamos começar, vamos ver o que esse sexto capítulo traz pra gente. Então, vamos começar falando da resposta eficiente ao consumidor, tá? Essa resposta eficiente ao consumidor, que também é chamado de ECR, né, pelo termo em inglês, tá? A tradução fica resposta eficiente ao consumidor, mas tem um correspondente em inglês. E como vocês sabem, o inglês é quase a língua universal, né? É praticamente a língua universal, então a sigla que está aqui vem do inglês, tá? Origem. A origem do ECR, né, da resposta eficiente ao consumidor, remota ao ano de 1993. Tá? Isso foi nos Estados Unidos com as indústrias alimentícias. Perceberam que deveria existir um relacionamento mais amplo, né, um relacionamento mais próximo do fornecedor com o cliente, tá? E desse relacionamento, né, as indústrias alimentícias originaram então esse resposta eficiente ao consumidor, tá? E o que é então essa resposta eficiente ao consumidor? É um conceito inovador no relacionamento cliente-fornecedor, visando reduzir tempos e custos do processo, gerando maior valor agregado ao cliente ou consumidor e tornando a cadeia logística mais eficiente, tá? Então, através do ECR, o fornecedor ele tem acesso ao estoque, né, do varejista, né? Esse conceito ele é muito usado para supermercado, por exemplo. Então, vocês percebem quando vocês vão fazer compras aí no supermercado, vários, a gente diz o que? Vários representantes, né, de fábricas, né, que estão ali naqueles corredores fazendo anotação, repondo caixa, né, batendo foto, né? Isso tudo faz parte dessa resposta eficiente ao consumidor. Percebeu-se que se o fornecedor ou o fabricante ele está ali naquela linha de frente, ele tem acesso a um maior número de informações sobre o cliente, que vai ajudar em todo o processo da cadeia logística, da cadeia de suprimento, tá? Então, passa a ser um conceito inovador, onde você estreita laços entre cliente e fornecedor. Você dá acesso para que o fornecedor possa planejar em cima das informações que o cliente final passa através do canal lá da cadeia de suprimentos, tá? Isso reduz tanto custos, né, principalmente de estoque, como agiliza a resposta também, tá? E aí é uma das coisas que ocasiona na eliminação do efeito chicote, né, que a gente já viu em outras aulas, né? Porque se você olha a informação, que é a ferramenta mais importante para diminuir o efeito chicote, ela chega mais redonda, ela fica mais rápida, né? E com isso as respostas se tornam mais eficientes. Então veja, quais são os princípios básicos dessa ECR, né? Veja, abastecimento contínuo e eficiente, ou seja, abastecer de forma constante, ou seja, diminui, né, a quantidade, né? Eu não preciso entregar muito, posso entregar em quantidades menores, mas com o lead time menor, ou seja, várias entregas, tá? E de forma eficiente, de forma a maximizar ganhos no transporte, tá? E também reduzir custos de estoque, né? Então, eu aumento minha frequência de entrega e diminuo minha quantidade em estoque, tá? Logicamente, quando a gente estiver fazendo análise disso aqui, a gente tem que entender que também não compensa entregar, por exemplo, uma unidade de um item. Estou dizendo abastecimento contínuo, eu posso ter entrega todos os dias, mas desde que tenha um volume de compras que
corresponda pelo menos a o transporte mínimo, né? Um pallet, né? Um carregamento fechado. Então eu posso diminuir as janelas de entrega, né? Vamos supor, se o cara está acostumado a comprar 3 caminhões a cada 2 semanas, eu posso entregar um caminhão a cada 1,5 semanas, né? Então veja que eu já diminuo aí meu estoque, né? Já que eu estou entregando menos, e ao mesmo tempo eu estou maximizando meu transporte, eu estou deixando, estou melhorando o meu transporte, né? O custo do transporte, basicamente ele não se altera, mas em compensação eu também não preciso nem ter tanto estoque, eu como fornecedor, nem meu cliente vai precisar também ter esse estoque todo, tá? Sortimento eficiente nas lojas, ou seja, ter o máximo de produto possível, né? O máximo de produtos diferentes na loja possível, né? Então vamos supor que tenha uma água sanitária. Você quer comprar a marca A de água sanitária, mas tem clientes que querem a B, tem outros a C, a D. Então eu tenho um sortimento maior, né, nas lojas, porque eu estou diminuindo o meu estoque, então eu posso acomodar mais tipos de produtos, que é o que a gente chama de SKU, né? Esse SKU quer dizer o quê? Cada item cadastrado, né? Então a água sanitária de uma marca é um SKU, a água sanitária de outra marca, embora seja o mesmo produto, é outra marca. Então é outro SKU, ou seja, são códigos diferentes, tá? Então meu sortimento na loja ele vai atender o maior número de clientes possíveis, né? Mas isso não quer dizer que eu vá ter todas as marcas de água sanitária, né? Se tiver uma marca de água sanitária que só sai uma unidade por mês, não compensa ter, né? Mas se tem uma rotatividade parecida de 4 marcas, então por que eu ter só 2 marcas e não as 4? Né? Com isso eu consigo aumentar a procura dos meus produtos. Então meu faturamento ele vai aumentar também, porque eu estou atendendo, eu estou satisfazendo melhor o meu cliente, né? Promoção eficiente, né? Então não adianta você lançar uma promoção num produto que não precise de promoção, que ele se venda sozinho, né? Então imagina, Leite Ninho. Quantas promoções de Leite Ninho a gente vê? Porque Leite Ninho ele praticamente ele se vende sozinho. Então a promoção, para ela ser eficiente, ela tem que fazer com que exista um aumento realmente no consumo daquele item, né? E ao mesmo tempo que eu aumento o consumo e com isso eu desovo mais meu estoque, eu faço aquele produto ele girar mais, né? Também tornar-se mais conhecido, fidelizando mais clientes a ele. Então a promoção ela tem que ser eficiente, ela tem que me trazer resultados no curto, médio e longo prazo, tá? Introdução eficiente de novos produtos. Então, de repente você tem um mercadinho e aí você não sabe, mas tem algum item que você não tem no seu mercadinho, mas que tem a procura. Então, como é que eu vou saber qual é esse item? Como é que eu vou introduzir esse produto? Eu tenho que estudar. E quem é que vai me dizer isso? É meu consumidor, é meu cliente. Ele quem vai dizer os itens que ele está procurando e que não tem, tá? Então, eu vou introduzir eficientemente novos produtos. Eu vou introduzir coisas que vão ser vendidas realmente, que não vai ser somente para compor estoque e para me dar mais custo, tá? A iniciativa, entendimento das expectativas do consumidor, ou seja, você está cada vez mais perto do cliente, você está escutando o que o cliente está falando, né? Você está vendo a sugestão que o cliente está dando, qual é a expectativa que ele tem de determinado produto, se ele quer só de uma cor, quer de várias cores, né? O que é que ele está dizendo ali na ponta. Então, primeiro eu tenho que entender qual é a expectativa do meu consumidor, o que é que o consumidor quer na verdade. Então, entendido isso, eu determino as ações para atingir as expectativas. Ora, é aumentar meu leque de produtos ou aumentar, por exemplo, vamos supor, características, produtos iguais com características diferentes. Por exemplo, detergente, tem aqueles detergentes lá, maçã, né, eucalipto, sei lá, tem várias fragrâncias lá.
Então, de repente eu só estou vendendo um tipo, né? Vamos pegar por cor. Estou vendendo um detergente vermelho. Só estou vendendo o vermelho. Mas meus clientes também estão procurando o amarelo, o verde, o branco. Eu não estou vendendo por quê? Porque eu não tenho. Então eu entendi que existe uma expectativa do consumidor por outras cores. Determinei que cores são essas. Então, o que é que eu vou fazer agora para corresponder a essas expectativas? Como é que eu vou fazer para suprir as expectativas do meu consumidor? Né? Suprindo lá de forma a sortir mais a loja. Né? Então, aumento meu leque de opções ao meu consumidor. Tá certo? O SCR, ele tem duas áreas de foco, né? Primeiro, gestão de demanda. Segundo, gestão de abastecimento. Então, a gestão de demanda é aquela parte que fica mais próxima ao cliente, né? Otimização do sortimento, né? Fazer com que o cliente tenha mais opções, mas ao mesmo tempo eu não aumente demais meus custos operacionais, porque não adianta ter um sortimento muito grande de coisas que o cliente não quer, né? Imagina só, você tem um produto que só vende a cor preta, o cliente só procura cor preta. Vez em quando é que alguém procura um na cor vermelha, demora mais ainda para alguém procurar na cor azul. Então não adianta eu ter esses produtos para atender uma demanda que seja esporádica. Deixa só preto mesmo, tá? Se está vendendo só preto, se o cliente que procura é mais preto, para que inventar? Certo? Agora, se existe uma demanda, uma procura pelas outras cores, aí sim eu tenho que ter um sortimento maior, mas de forma otimizada. Tá? Introdução de novos produtos, né? Fazer a pesquisa qual é a necessidade do cliente, quanto o cliente está disposto a pagar para suprir aquela necessidade antes de introduzir o produto. Eu não posso simplesmente chegar, esse produto é muito bom, mas muito bom para quem? Para mim ou para o cliente? Quem é que vai pagar por isso? Tá? Então, introdução de novos produtos é algo que também está dentro dessa gestão de demanda. Promoções e criação de valor para o consumidor. A promoção ela só é interessante para o consumidor quando ele identifica um valor para ele. Né? Para ele submeter, por exemplo, a comprar uma quantidade maior de um determinado produto. Tá? É para quê? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o valor que aquilo tem para mim? Por que eu tenho que comprar mais desse item? Ou então, eu estou tão acostumado a comprar dessa marca, mas tem uma promoção tão legal dessa outra. Vale a pena eu comprar da outra para experimentar? Se a promoção que tiver lá na hora criar um valor para mim, aí pode ser que eu queira mudar realmente para esse outro produto, nem que seja para experimentar, né? Ou aumentar a quantidade daquele item que eu já compro. Se eu compro um, o que custa levar três? Né? Vou demorar mais tempo para comprar. Mas se tiver um valor a mais para mim, eu levo. Tá? Já a gestão de abastecimento já é aquela função mais do canal de distribuição e da cadeia de suprimentos como um todo. Né? Então, melhora da eficiência global, ou seja, melhora dos processos, né? Desde que o produto vem andando lá na cadeia de suprimentos até chegar na mão do cliente. Né? Então, desde lá atrás, do fabricante, do fornecedor, do fabricante e por aí vai, até chegar na mão do cliente. É melhorar a eficiência global de todos esses processos aí. Demanda puxando os produtos, né? A gente vê que antigamente a gente tinha essa coisa de fazer estoque, né? Fez estoque, empurra o produto, né? Então, fabrica, vende, fabrica, vende. Hoje a gente está numa realidade um pouco diferente. A gente faz com que a demanda puxe os produtos. A gente só fabrica aquilo que ou está vendido ou que a gente sabe que já vai vender fácil. Né? Por quê? Porque a gente tem um conhecimento da demanda. Né? A gente já aprendeu a fazer cálculo de previsão de demanda, de quanto o cliente está interessado em comprar daquele item num determinado período. A gente já aprendeu a fazer esse cálculo. Então, a gente vai ter um estoque que a gente sabe que
Se a gente manter esse estoque, a demanda vai puxar ele, né? Muitas vezes eu não preciso nem ter estoque, eu posso fabricar conforme a demanda, conforme o cliente for pedindo, eu vou produzindo. Para alguns itens isso é bem interessante, como por exemplo kit de festa, né? O cara vai fazer um aniversário, ele vai contratar um buffet, ele diz, ó, quero para o dia 15, então não preciso ter esse material pronto agora, eu tenho que preparar até o dia 15 para entregar ele. Então veja, a demanda puxou o produto, né? Então alguns itens seguem isso aí, né? Carros, né, que o cliente vai lá e compra e muitas vezes não pega na mesma hora, carro zero, né, dá um prazo de entrega. O cliente sabe que ele vai ter que esperar aquilo ali. Então primeiro existe uma demanda para depois existir o produto, tá? Um fator importante para a resposta eficiente ao consumidor é a tecnologia, certo? Utilização nos pontos de vendas, né? Coletando dados que apoiam na elaboração da previsão de vendas, no controle de estoques e no planejamento de compras. Então, vocês estão cansados de ver aí o pessoal trabalhando com aqueles coletores de código de barra, tá? Passa no caixa, leitor de código de barras. Hoje em dia tem uma tecnologia muito mais avançada, né? Que é o que? O RFID, né? Que é a tecnologia das etiquetas inteligentes. Por radiofrequência a transmissão é feita. Então tudo isso agiliza na coleta de dados. Então a tecnologia ela é um fator muito importante. Porque tanto ela agiliza, como ela dá maior segurança dos dados que transitam nesse canal, tá? Então a informação, além de chegar de forma mais rápida aos tomadores de decisão, ela chega de forma mais segura, mais trabalhada. Por isso as informações são importantes na tomada de decisão, né? Então a tecnologia ela ajuda com que essa tomada de decisão seja de forma mais precisa, chegando a informação mais clara e mais, digamos, fidedigna possível. É mais fácil de você fazer um planejamento, né? Porque aí eu consigo eliminar parte dos meus estoques, né? A parte que não é necessária ter, eu enxugo o meu estoque, porque aí eu já tenho uma previsão de demanda, por exemplo. Então, tendo uma previsão de demanda de forma segura, né? Digamos que é segura, porque ninguém vai acertar exatamente a previsão de demanda o tempo todo, né? Existe uma margenzinha de erro ali, até porque previsão de demanda não é bola de cristal. A gente não tem como adivinhar o futuro. A gente tem como fazer uma previsão de como mais ou menos vai ser aquilo ali. Se diante desse passar de tempo aí, entre a previsão e a concretização, houver alguma oscilação, alguma coisa fora do comum, como foi o caso, por exemplo, dessa pandemia. O pessoal tinha uma previsão para álcool em gel, mas aí teve a pandemia, zerou os estoques. Por quê? Porque foi algo atípico, ninguém está preparado para isso, tá? Então, a tecnologia ela é um dos fatores muito importantes para a resposta eficiente ao consumidor, ok? Outro ponto importante, né? A gente está falando resposta eficiente ao consumidor. Então, o consumidor também ele é importante, né? Alterações nos hábitos e aumento nas exigências obrigam as empresas a atuarem de forma diferente, mudando o comportamento do mercado. Então vejam, o consumidor ele passa a ter mais voz, né? Antigamente se produzia e se empurrava, criava a necessidade do fornecedor, do consumidor por aquele produto, né? Não se escutava as necessidades do consumidor antes de produzir o produto, né? Então, por exemplo, os computadores quando foram desenvolvidos, todo mundo corria para fazer curso de informática e tal. Era muito comum isso. Por quê? A gente tinha que se adaptar ao computador, né? A gente ia trabalhar numa empresa, a gente tinha que se adaptar ao que o computador exigia da gente. Hoje é o contrário, né? As empresas elas adaptam o computador, o sistema operacional,
à necessidade do usuário, né? Então, isso torna mais fácil as coisas. Então, não são os processos que se adaptam ao computador, é o computador que se adapta aos processos, tá? A mesma coisa aconteceu com os hábitos, né? Existe uma evolução, né? Cada hora o consumidor ele vai querer uma coisa diferente. Nunca ninguém está satisfeito plenamente com aquilo que tem, né? Se tem um carro preto, ele quer ter um vermelho, ele quer ter um carro mais espaçoso, ele quer ter um carro mais confortável, ele quer ter... Sempre está querendo alguma coisa diferente, tá certo? Diante disso, e com a concorrência cada vez mais acirrada, essa coisa de globalização e tal, as empresas elas têm que se adaptar, né? Ela tem que se mudar o comportamento do mercado para aquele seu produto, né? Ela tem que chamar a atenção para o seu produto. Se ela quer vender, ela tem que chamar a atenção, né? Então, tem que se adequar a essa mudança constante de hábitos e exigências, né? Hoje em dia está muito em voga aí o fator ambiental, socioambiental, né? As empresas produzirem sem agredir tanto o meio ambiente, desenvolvendo causas sociais, com doações, com cursos, com um monte de coisa aí, né? Doações para hospitais e tal. Por quê? Porque há uma consciência maior do consumidor dessa coisa de preservação ambiental, desenvolvimento social, tá? Então, para se adequar a isso, as empresas têm que também evoluir, tá? Então, como eu falei, a globalização ela puxa muita coisa, né? Então, globalização, necessidade de redução de custos. Por quê? Cada dia mais entra fornecedores de outros lugares aqui. Imagine, quantos fornecedores vêm da China para cá? Se eu quero competir com outros fornecedores a nível internacional, eu tenho que ter uma redução de custo. Por quê? Muitas vezes esses caras chegam aqui com custos menores do que os nossos. Se a gente quer também penetrar no mercado dele, a gente tem que se tornar competitivo. Ele já está entrando no mercado da gente, então a gente quer incomodar eles lá também. Para isso, eu tenho que reduzir meu custo no limite, né? Eu tenho uma necessidade de redução de custos, né? Isso é uma coisa que a gente já vem martelando nessa tecla desde que começou o curso. A necessidade de reduzir o custo sem cair de qualidade, tá? Então, a globalização ela puxa essa necessidade de redução de custos, né? Aquela questão da redução do custo sendo mais efetivo, né? Eficiente e eficaz, fazendo mais e melhor, né? Com menos, né? Porque a gente precisa tornar-se competitivo, tá? Essa necessidade de redução de custo, ela puxa o quê? Sincronismo entre consumo e reposição. Ou seja, força a que eu diminua meus custos de estoque, né? Segundo o Balu lá, custo de estoque dentro do custo logístico, ele representa de 1 a 2 terços do custo total logístico, né? Então, vejam que se eu reduzo, né, esse meu custo de estoque, eu já estou fazendo muita coisa, né? De 1 a 2 terços é estoque, custo de estoque. O outro 1 a 2 terços é o que? Transporte, tá? Então, se eu diminuo meus níveis de estoque, eu diminuo meu custo. E se eu melhoro meu desempenho no transporte, ora, vejam que eu estou, né, melhorando e muito meu desempenho logístico, tá? E aí eu consigo me tornar mais competitivo porque eu melhorei minha qualidade e ao mesmo tempo eu estou reduzindo meus custos, tá certo? Isso daí tudo aponta para quê? Logística integrada, né? Então, o que é a logística integrada? A gente viu, a logística integrada ela preza pela integração, e aí está o nome integrada, pela integração de todos os processos internos da organização, tá? Então, a logística integrada é você integrar
todos os processos internos da organização, tá? A nível logístico, logicamente, ou que impacte na logística. Só que, como a gente também já viu, todos os outros processos da empresa, que seja de vendas, financeiro, marketing ou qualquer outro, impacta na logística. Então, quando eu digo que eu preciso dessa integração dos processos internos, vai de toda a organização, tá? Se valendo dessa logística integrada, que seria a integração de todos os processos internos, foi que surgiu o conceito de gestão de cadeia de suprimentos, que seria o quê? Integrar várias empresas, várias organizações, vários elos da cadeia de suprimentos, tá? Então, integração interna é a logística integrada, e integração externa é a cadeia de suprimentos, tá certo? Então, basicamente é isso aí que a gente pode falar do consumidor e como isso impacta na questão logística. Outra coisa de grande importância dentro dessa coisa que a gente chama dos pilares da resposta eficiente ao consumidor é a administração do portfólio de produtos, né? Gestão por categorias. O que é a gestão por categorias? É o processo cooperativo entre um fabricante, né, e os canais de distribuidores no intuito de gerenciar categorias de produto como se estas fossem unidades estratégicas de negócio. Tá? Então é o seguinte, você faz, por exemplo, a divisão dentro de uma empresa, né? Então você divide lá materiais de limpeza. Então você vai trabalhar dentro da sua empresa aquela partezinha, aquela categoria materiais de limpeza, como se aquilo ali por si só fosse uma empresa, tá? Então você gerencia aquilo ali como se fosse uma empresa. Então vai ter regras para aquilo ali, vai ter políticas relacionadas àquilo ali, tá? Então toda negociação vai ser feita por aquele departamento, certo? Temos um exemplo grande, né? A 3M. A 3M ela tem várias divisões. Essas divisões da 3M são por categorias. Então, você tem o departamento de elétrica, o departamento de segurança. Assim tem outros departamentos também que eu não tenho decorado. Cada departamento tem sua tabela de preços. Então, por exemplo, se um material ele pertence à tabela de segurança, mas também é permitido pelo departamento de elétrica vender, né? Prestem atenção, ele é do departamento de segurança. Então ele está lá na tabela do departamento de segurança. Se o departamento de elétrica quiser vender esse produto e tiver cadastrado na tabela do departamento de elétrica também, esse produto já vai ser vendido mais caro pelo departamento de elétrica do que pelo departamento original dele, que seria o departamento de segurança. Tá? Qual é a vantagem disso para o fornecedor? É que cada unidade dessa vai ter seu gerente, vai ter seus vendedores, seus especialistas e sua negociação à parte. Então ela vai gerar lucros por departamento. Cada departamento desse gera lucro, né? Tem sua receita própria, seus custos próprios. Então, de repente, se algum desses não der certo, ela pode fechar um determinado departamento, né? Então ela diz, eu vou deixar de trabalhar com essa categoria porque ela não me traz rentabilidade, mas não preciso mexer em nada nos outros departamentos, tá? Isso para o cliente também é importante, porque o cliente ele pode estar cadastrado na 3M só dentro do departamento de elétrica. Então toda a negociação dele não vai ser com a 3M em geral, não vai envolver tanta burocracia e tal. Por quê? Porque ele vai estar direcionado já para um departamento só, né? Para um setor que que gere aquela categoria de elétrica, tá? Mas e se ele quiser um produto que está em outro departamento? Se o departamento de elétrica puder vender, vai vender para ele mais caro do que o departamento de origem. Então, pode ser que uma determinada empresa, principalmente distribuidora,
ela seja cadastrada em vários departamentos da 3M e não em só um. Por quê? Se eu sou distribuidor, eu posso comprar de vários departamentos. E os pedidos são individuais, tá? Eu não posso fazer pedidos juntos. Tem que ser tudo separadinho para cada departamento. Porque se eu peço ao de elétrica, por exemplo, uma bota de segurança, pode ter certeza que essa bota vai vir mais cara. Se vai vir mais caro, eu como distribuidor vou ter que vender mais caro. Então, eu também tenho que ter essa atenção e saber a qual departamento aquilo pertence. Mas isso torna também mais fácil minha administração. Porque imagina administrar um fornecedor como 3M, que vende praticamente de tudo. Eu posso separar e dentro da minha empresa ter um comprador, né, por exemplo, que seja de cada área. Então, o comprador de elétrica ele vai comprar tudo que pertence ao departamento de elétrica. O comprador da área de segurança vai comprar tudo que é da área de segurança. O comprador de conexões vai comprar tudo que é da área de conexões. Então, fica mais fácil eu trabalhando por categorias, porque eu tenho expert na área, né? Eu tenho aquela expertise, né? Cada um é bom numa coisa, ninguém é bom em tudo. Então, eu consigo trabalhar melhor isso. Trabalhando de forma separada, eu consigo melhor gerenciar meus estoques, eu consigo me ater às necessidades dos clientes, né? Porque eu só vou ter aquele departamentozinho para cuidar, só aquela categoria. As outras categorias, embora eu converse, né? Embora eu participe de reunião, embora eu possa até ajudar, mas não é em si minha responsabilidade, porque já vai ter as equipes responsáveis por ele. Tá? Então, a gestão por categoria é isso, dividir cada parte do negócio como se fosse uma empresa individual, né? Pode ficar todas no mesmo lugar, podem ser separadas por uma sala, por exemplo. Nessa sala aqui é o departamento de elétrica, na outra ali é o departamento de conexões, naquela outra de abrasivos. Então, você separa por departamentos. Cada equipe é responsável por um grupo de produtos. Então, não quer dizer que se lançar uma promoção, lançar uma campanha na parte de elétrica, essa campanha tem que ser estendida para os outros departamentos. Não, cada um tem seu papel dentro dessa organização, né? Cada um tem sua receita, cada um tem sua verba de marketing, cada um tem sua verba de campanha, né? Cada um tem autonomia para falar para o seu departamento, tá certo? Quais os componentes dessa gestão por categorias? Primeiro, estratégias, né? Estratégias é o caminho para se atingir aqueles objetivos. Então, toda categoria, né? Todo departamento ali, ele vai ter suas estratégias próprias de como vai fazer para atingir os objetivos que são impostos pela empresa, né? Pela organização como um todo. Segundo, os processos empresariais. O que são esses processos empresariais? Né? É tudo aquilo que é feito dentro da empresa, né? A forma de trabalho, né? O conjunto de atividades que é feito, né? Esse conjunto de atividades eles têm que ser organizados de tal forma que exista um complemento de um com o outro e que assim os objetivos sejam alcançados através da estratégia que foi traçada, tá? Então esses processos eles têm que estar alinhados à minha estratégia para que os objetivos sejam alcançados. E esses processos eles têm que conversarem entre si, tá certo? Relações colaborativas, né? Apesar de as categorias serem diferentes, não quer dizer que não possa existir uma colaboração entre elas. Então, de repente, o departamento de elétrica da 3M, ela pode ter a colaboração de EPI, né, de equipamento de proteção individual. De que forma? O pessoal do departamento lá de segurança pode ministrar um curso, um treinamento para o pessoal de elétrica, né, para o cliente do pessoal de elétrica, ensinando a usar o EPI correto dentro de uma construção, por exemplo, na instalação elétrica. Eu posso lançar uma campanha para vender mais determinado produto, casado com outro que seja de outro departamento. Eu posso trazer informações sobre um determinado produto
que é de um determinado departamento, mas que eu também venda ele, eu posso trazer para o departamento de origem. Então, não quer dizer que sejam, por serem categorias diferentes, tem que ser concorrentes, tem que ser brigado, digamos assim. O trabalho ele tem que ser colaborativo, né? Tem que ter união, né? Afinal de contas, apesar de ser categorias diferentes, até departamentos diferentes, podem até estar em plantas diferentes, mas todos pertencem a uma organização só, tá? Tecnologia da informação. Então, a tecnologia da informação é um componente de extrema importância. Por quê? A gente vive na era da informação, né? Toda tecnologia, toda informação, ela tem que transitar por algum meio. E o melhor meio de se transitar é fazendo uso da tecnologia, né? Porque as informações passam a ser mais rápidas e mais precisas, de forma que os canais também passam a ser mais seguros. Tá? Então a tecnologia da informação ela permite que essa coleta de dados seja feita de forma muito mais satisfatória. Tá? Indicadores de desempenho, né? Tudo dentro da logística ele gira em torno de indicadores, né? Então a gente tem que ter sempre uma forma de controlar tudo isso que a gente está falando. E a melhor forma de controlar é através de números. E que números são esses? Né? São os indicadores de desempenho, né? Que muitos desses indicadores já aprenderam aí a calcular, né? A gente já tem outras aulas sobre esses indicadores, sobre esses cálculos aí, né? E aí esses indicadores eles servem como um termômetro para a minha empresa, para saber se as coisas estão indo bem ou se estão indo mal. Competências empresariais, né? O que são essas competências empresariais? Desenvolver, né, as habilidades que a empresa tem, que o departamento tem, que os gestores das categorias, assim como os colaboradores de cada departamento têm, extrair o que pode ter de melhor dele para que a empresa cresça, né, para que aquele departamento cresça, para que se mostre dentro da empresa e que passe a ser um departamento importante, né? Para isso eu tenho que trabalhar várias coisas e uma delas é a motivação, né? Eu tenho que, para tirar o máximo das habilidades daquele meu colaborador, né, eu tenho que motivá-lo a isso, né? Então, quando eu divido por categorias, a motivação é importante, como é importante para qualquer outra empresa, né? Mesmo que não trabalhe por gestão por categorias, mas vejam que eu estou segmentando. Se eu estou segmentando, cada departamento vai ter especialistas, né? Então, uma pessoa que é especialista em elétrica talvez não seja de EPI, né? Então, as competências elas são diferentes, mas eu tenho que ter um ganho dessas competências. Por quê? Eu estou juntando tudo dentro de uma categoria só, as pessoas que têm competências em comum. E aí cabe a mim tirar o máximo dessas competências para que minha empresa cresça, para o meu departamento crescer. Para isso eu preciso de uma boa liderança e de motivação, tá? Então vejam que quando a gente falou lá da gestão por categorias, ficou meio que parecendo que a gente está falando de marketing, né, do departamento comercial. Isso tem algum impacto para a gente? Então, para a gente o que interessa é a parte de cadeia de demanda e de abastecimento, tá? Logicamente, tudo que tem impacto nisso aqui, que vai ser nossa área de trabalho, tem a ver com a gente, né? A gente tem que ter conhecimento para saber lidar com isso aí. Então, ó, quando a gente fala da gestão por categoria versus a cadeia de demanda e abastecimento, a gente divide isso em dois temas, né? Primeiro, fluxo físico de materiais e produtos. Segundo, o fluxo de informação. Esse fluxo físico de materiais e produtos, né, a gente tem que ter o melhor desempenho possível com o melhor custo, tá? Antes a gente só via esse fluxo como indo para frente, né? Que saindo do produtor até chegar ao consumidor final, né? Era assim que a gente via.
Só que esse fluxo ele hoje sofre um incremento, que é algo que vem crescendo muito, né? E que vocês têm uma disciplina, inclusive, que é só sobre isso, que é a logística reversa, tá? Então é importante que a logística reversa e de tão importante e de tão evoluída e que vai adquirindo cada vez mais um grau de importância maior, vocês têm uma disciplina só para estudar isso aí, tá? Então eu tenho que melhorar esse desempenho, ao mesmo tempo eu tenho que reduzir meu custo, né? É fazer com que esse fluxo físico de materiais e produtos ele seja contínuo, né? Eu não posso ter ruptura e ao mesmo tempo eu diminuir meus níveis de estoque, né? Diminuir níveis de estoque, diminuir custos com transporte, tá? Então tudo isso aí faz parte desse melhor desempenho com o melhor custo. O fluxo de informação. Decisões tomadas sobre informações parciais ou com visão curta podem levar a erros drásticos e aumento indesejável de custo. Ora, para eu diminuir meus custos, eu preciso tomar decisões, tá? Para eu tomar decisões, eu tenho que ter o maior número possível de dados para que esses dados me gerem informações precisas e de forma, digamos, ampla, né? Eu tenho que ter uma visão holística da coisa, né? Eu tenho que entender o que uma coisa impacta na outra, né? Ao mesmo tempo que eu não posso tomar uma decisão pensando só no agora, né? E que impactos futuros essa decisão vai me trazer? Quais são as consequências dessa minha decisão futuramente, tá? Para que eu não incorra num aumento de custo, tá? Então, ter os melhores dados possíveis, né? Para isso, eu me valho muito da tecnologia para coletar esses dados. Também estou me valendo da tecnologia para trabalhar esses dados, né? Que seria a parte de processar, para que me gerem saídas, né? Essas saídas são mais precisas quanto melhores forem minhas entradas, tá? É aquele conceito de garbage in, garbage out, né? Que é o que? Entra lixo, sai lixo, tá? Então, melhorem essa coleta de dados e aí vocês terão informações melhores também, né? De acordo com o processamento. Isso é basicamente o conceito de sistema de informação, tá? E isso também é tão importante que vocês têm uma disciplina no próximo módulo aí, né? Quem está no segundo módulo agora, no terceiro módulo tem uma disciplina que é Sistema de Informação Aplicada à Logística, de tão importante que é essa parte de informação, tá? Inovando em produtos, né? A gente tem que entender o produto como solução, tá? E solução para quê? Para alguma necessidade do consumidor, né? O consumidor só vai comprar um determinado produto se aquele produto satisfazer ele em algum aspecto, né? Por que uma pessoa compra um carro? A pessoa não compra o carro, na verdade ela compra os benefícios que o carro traz a ela, tá certo? Então a gente tem que entender que o produto deve ser uma solução para aquele consumidor, para aquele cliente. Do contrário, ele nem vai olhar para esse produto, tá? Mas também não adianta a gente ter o melhor produto do mundo se ele não estiver no local certo para ser encontrado com facilidade, né? Então, o produto ele tem que estar disponível quando o cliente precise dele e ele tem que ter uma disponibilidade boa, mas também tá no local certo, né? Então o cliente tem que saber aonde ele vai encontrar aquele produto e quando ele chegar nesse lugar ele tem que encontrar realmente o produto, né? Tendo um exemplo bem grosso aí, não adianta você colocar pão para vender na farmácia, porque na farmácia talvez seja o último lugar que o cliente vai procurar pão, tá? É a mesma coisa que não dá pra gente colocar remédio para vender numa funerária, né? Funerária é quando o cara já chega e entende-se que quem é que vai procurar remédio numa funerária?
né? A funerária você já procura para enterrar já, né? Já morreu, tá? Então, o produto ele tem que estar no local certo para que o cliente encontre com facilidade. Isso também vale na arrumação de prateleiras dentro de supermercado. Já perceberam que existe uma guerra por espaço nas prateleiras entre as marcas? Que algumas marcas elas ficam mais embaixo, outras mais próximas do campo de visão da pessoa, outras mais no alto, tá? E tudo isso é estudado pelo marketing. Cada lugar ali tem seu valor, né? E algumas empresas pagam por esse espaço nas gôndolas do supermercado, tá? Nada é por acaso. Mas não vamos nos ater a isso aí, porque isso é mais do marketing, não é tanto nosso da logística, né? Mas para quem tiver essa curiosidade, procurem aí pesquisar como que é alocado esses espaços nas prateleiras e gôndolas do supermercado, tá? Então, colocar o produto no local certo não quer dizer só na loja certa, no ponto comercial certo, mas também a facilidade que o cliente tem de acesso ao produto dentro daquele ponto comercial. Se ele enxerga o produto ali, se ele tem facilidade de pegar o produto, tá? Então tudo isso tem que ser pensado. E isso é uma parte que casa marketing com logística, tá? Então isso aí são áreas de estudo entre marketing e logística, né? Quando a gente fala de disponibilizar o produto no local certo, a gente entende que no marketing é praça, né? Se a gente está falando de disponibilizar o produto no local certo, quando a gente olha pelo lado da logística, isso a gente está trabalhando como distribuição física, tá? Então vejam aí um elo de ligação logística e marketing que a gente já viu anteriormente. Então, quando a gente fala de inovar em produtos, né, a gente fala de lançamento de produto, né? Então, quando a gente está trabalhando com a resposta eficiente ao consumidor e a gente faz um lançamento de produto, a gente tem que observar alguns pontos que a gente vai discutir daqui a pouco. E outra coisa que a gente se pergunta, então, por que lançar novos produtos? Tá? A gente também vai responder a essa pergunta. Primeiro, lançamento de produto. A gente, né, tem que diminuir as falhas no processo de introdução que geram incremento nos custos. Então, se existe um investimento que é encarado simplesmente como custo, sem ter um valor associado a ele para o cliente, elimina, né? O cliente ele não está a fim de pagar por custos desnecessários, tá? Então, eu tenho que procurar as falhas nesse processo de introdução para que eu retire os custos desnecessários no lançamento do produto, tá? Agilizar o processo da cadeia de abastecimento, né? Quando eu lanço um produto, e aí a gente está falando do marketing, né? Lançamento de produto não compete à logística, né? Tem um trabalho de marketing aí, promoção, divulgação, essas coisas todas. Mas faz parte também da logística, porque à medida que o marketing promete, né, fundos e mundos lá na frente, a logística ela tem que vir atrás cumprindo tudo que foi prometido, né? Então eu tenho que agilizar todo o processo da cadeia de abastecimento para proporcionar aquele lançamento do produto, né, com custos mais baixos, né, que faça com que tenha atratividade e que seja confiável por parte do cliente, ou seja, o cliente comprou e vai receber, tá? O cliente comprou uma vez e ele saber que vai sempre que precisar daquele produto, ele vai saber onde encontrar, a disponibilidade que a gestão da cadeia de suprimentos vai dar para esse produto, tá certo? Então, mas se está tudo funcionando a mil maravilhas e tal, para que eu vou estar inventando novos produtos? Por que eu tenho que lançar novos produtos? Primeiro, aumento de vendas e lucro, né? Se eu quero ter um incremento nas minhas vendas, eu tenho que me lançar em outros segmentos de mercado, em outros nichos de mercado. Eu tenho que colocar produtos novos. Por quê? Se eu continuar com os que eu já tenho, talvez eu não consiga aumentar minhas vendas. Talvez eu já esteja no limite,
né? Então, vamos supor, se toda a população do Brasil, não, vamos colocar melhor, se toda a população do mundo já utiliza meu produto, a única forma de eu aumentar minhas vendas é lançando um novo produto. Por quê? Não dá mais para vender às pessoas que já estão comprando, não tem mais ninguém, tá? Então, lançar novos produtos pode ser para aumentar vendas e, consequentemente, né, receita, consequentemente, lucros. Substituição de produtos obsoletos, né? Alguns produtos eles estão no mercado, mas eles têm um ciclo de vida, né? Chega um momento que o produto ele já não interessa a ninguém mais. Aí vamos pensar, por exemplo, na máquina de escrever, né? A máquina de escrever, se você coloca para vender hoje, qual o público? Quem é que vai comprar? Ele se tornou obsoleto. Então eu tive que lançar novos produtos que suprisse essa necessidade da máquina de escrever. E aí surge o computador, né? Na verdade, o computador ele surge concomitantemente já o uso da máquina de escrever. A máquina de escrever foi caindo em desuso porque foi se tornando obsoleto, né? Algumas empresas que ofereciam, né, essas máquinas de escrever ou se lançaram no mercado com novos produtos que seriam os computadores, ou simplesmente deixaram de existir, tá? Mudança das necessidades, né? O consumidor ele está em constante mudança das suas necessidades, né? Uma coisa que servia lá na década de 80 talvez já não sirva mais hoje, né? E isso casa bem também com essa coisa dos produtos obsoletos, né? Cada vez o consumidor está mais exigente, então suas necessidades são diferentes. Quando Ford lançou o carro lá, o modelo T lá, ele disse: o cliente pode ter o carro na cor que ele quer, desde que seja preto. Hoje em dia você não consegue chegar no mercado e fazer isso. Por quê? Porque a concorrência ela é muito grande, né? Então, se o cara olha para a tua empresa e ela não oferece um produto que supra a necessidade dele, ele vai comprar de outro, né? Então, lançar novos produtos também é para se adequar às mudanças das necessidades dos clientes. Por último, evitar imitação, né? Então, de repente, tu lança um produto aí no mercado que ele é top, né? Ninguém nunca pensou nesse produto, mas chega um momento que os concorrentes começam a olhar para esse teu produto e começam a fazer um igualzinho. E qual é a melhor forma de evitar isso? Eu incrementando esse produto. Então eu vou lançando novos produtos que sejam sempre melhores. Então quando a concorrência imitou aquele meu, eu já lancei um mais avançado. Então o que o concorrente colocou no mercado talvez já esteja ultrapassado, já seja obsoleto, tá? Então para evitar a imitação, eu vou estar sempre lançando alguma coisa nova no mercado. Imitação essa que vem por parte de meu concorrente, tá? Seguindo, a gente chega no abastecimento contínuo eficiente, né? Então, o abastecimento contínuo eficiente prega o quê? A entrega de maneira acertada dos produtos certos, no lugar certo, no tempo certo e na quantidade certa. Isso é logística, tá? A entrega ela tem que ser certa, ela tem que conter todos os produtos certos, deve ser no local correto, no tempo acordado e a quantidade nem a mais nem a menos, tá? Dentro desse abastecimento contínuo eficiente, a gente destaca dois fluxos, né? O fluxo logístico, que é o fluxo ajusante, né? Lembrem-se desse fluxo ajusante, que é o que? Para frente. E o fluxo reverso, a logística reversa, o fluxo amontante, ou seja, para trás, tá? Fluxo logístico, abastecimento contínuo, ou seja, não pode deixar faltar, né? A gente tem que ter um abastecimento com uma periodicidade acordada, a gente tem que obedecer às previsões de demanda, a gente tem que fazer o possível e o impossível para que esse abastecimento ele sempre aconteça e que ele seja de forma correta, né? Sem deixar lacunas.
ou seja, nem faltar produto, nem ter produto em excesso, tá? Segundo, entrega direto ao autosserviço ou ao consumo. Algumas empresas elas estão fechando parcerias e eliminando o canal, eliminando do canal aquele meio ali que seria o que? Um centro de distribuição, por exemplo. Ou seja, eu compro direto da fábrica, a fábrica já me entrega lá na ponta, no consumo. Logicamente, isso pode ser feito com todos os produtos? Depende do volume de compra, né? Porque não compensa uma fábrica entregar diretamente ao cliente, por exemplo, um ventilador. Isso é feito mais para produtos que tenha volume, né? Então, por exemplo, você está construindo uma casa, você pode comprar direto da fábrica lá de tijolos, né? Da olaria lá. Então você pode comprar uma carreta fechada de tijolos. Compensa para você? Compensa. Você está comprando mais barato. Compensa para o fabricante? Compensa. Talvez ele consiga te vender até um pouco mais caro do que ele venderia para um distribuidor, né? Então ele está tendo um lucro maior e ao mesmo tempo ele ainda está te vendendo mais barato. Então compensou para os dois. Uma carreta fechada de tijolos, ele ia mandar para o distribuidor. Ele já não manda, ele manda direto para tu. Então isso torna o fluxo mais rápido, tá? Eu não preciso de um atravessador. Eu diminuo a burocracia, né? E aí essa burocracia ela traz custos, tá? E também a informação ela fica mais precisa, porque eu diminuo os elos onde essa informação para ser retransmitida, né? Então meu canal de comunicação ele passa a ser mais direto. Então o número de erros talvez seja, talvez não, né? Com certeza será menor. Então nesse caso compensa. Mas se você quiser comprar só um milheiro de tijolo, por exemplo, aí já para o cara lá da fábrica não compensa te entregar. E ele até te entrega, mas ele diz, ó, o custo do transporte é tanto. Vai querer? Aí vai ficar mais caro. Então é melhor comprar já no armazém. Tá certo? Então existem esses aspectos a serem observados nessa entrega direta. A gente trabalhava aí numa distribuidora que a gente fazia essa entrega direta de fábrica. Era a empresa de tinta, né? A gente era um distribuidor representante dessa empresa de tinta. A gente tinha a opção de comprar essas tintas e deixar no nosso galpão, para que o cliente fosse comprando em volumes menores, e com isso seria mais caro. E tinha a opção direta, né? O cliente fechava uma carga, a gente coletava lá na fábrica, só fazia mudar o documento, né? A nota fiscal, faturava para o cliente e essa mercadoria já ia da fábrica diretamente para o cliente, através de caminhoneiros parceiros, tá? Cross-dock. O que é cross-dock? Cross-dock hoje é uma prática muito constante, tá? Isso está muito enviesado aí, está muito em voga dentro da maioria das transportadoras. O que é cross-dock? O cross-dock é aquela coisa de uma entrega ela ser feita com uma parada, mas nessa parada eu não ter o processo de armazenagem. Exemplo, vem uma carga de São Paulo por uma determinada transportadora para ser entregue a alguns clientes aqui em Pernambuco. Então vamos supor que esses clientes estão todos separados, assim, bem longe mesmo, um lá no sertão, tá? Um aqui na região metropolitana, outra zona da mata, tal, estão separados. Chegou essa carreta fechada de São Paulo. Quando chega aqui, ele pega essa carga e divide para esses clientes. Cada um tem seu destino. Eu posso já ter na minha doca, né? Doca é o lugar onde o caminhão para descarregar ou para carregar, tá? Aquelas plataformas de carregamento e descarregamento. Eu posso, quando esse caminhão chegar numa doca que eu descarregue ele, eu posso pegar essa carga e já enfiar em outro caminhão ou outro transporte e mandar diretamente para o cliente.
né? Então, por exemplo, eu separo. Todos os clientes que forem do sertão vai num caminhão. Todos os clientes que forem região metropolitana vai em outro. Zona da Mata em outro. Então, chegou, saiu. Não teve estocagem. Saiu de um caminhão grandão, entrou em veículos menores. Aí eu fiz minha entrega, tá? Isso a gente precisa entender de consolidação de cargas. O que é isso? O caminhão, quando ele sai da transportadora em São Paulo, ele junta várias cargas para que forme uma carga única, né, que ocupe o máximo possível da capacidade do caminhão, tá? Quando eu junto várias entregas, várias cargas numa só, para sair de São Paulo para cá, isso quer dizer que eu estou consolidando minha carga, tá certo? Transporte. Como a gente já falou, o transporte ele envolve de 1 a 2/3 do custo total logístico, isso segundo o Balu. Então, o fluxo logístico ele envolve transporte e a gente tem que ter sempre uma melhoria nesse transporte, para que ele cumpra com todos os prazos que foram acordados, ao mesmo tempo que diminua custos de avaria, de roubo, né? Os custos sejam diminuídos também, tá? Então, a gente tem que fazer a escolha, por exemplo, do modal correto, né? A gente tem que ter várias considerações sobre isso aí, para que o transporte seja feito de forma a contento e diminuir no máximo dos custos de de transporte. Transporte também é um assunto tão importante que vocês têm uma disciplina que é gestão de transporte, que vocês vão ver no terceiro módulo, tá? Sistemas de suporte a pedidos. Então, mais uma vez aí chega a importância dos sistemas de informação, né? Os pedidos eles devem ser recebidos, tratados e processados para que sejam entregues. Para isso eu preciso de sistemas eficientes que dê suporte a esses meus pedidos, tanto na elaboração quanto no cumprimento desses pedidos, tá? E a logística reversa é o que? É o fluxo inverso. Então, ele parte do consumidor para o fabricante. Então, aqui a gente tem a logística reversa de pós-venda e a de pós-consumo. Por exemplo, na de pós-venda está lá devoluções e trocas, tá? Devoluções e trocas por avaria, porque entregou o produto errado, porque o cliente se arrependeu da compra, né? Por algum motivo houve a devolução, tá? Então vai ter uma logística reversa de pós-venda. E tem a logística reversa de pós-consumo. A logística reversa de pós-consumo é aquela que, ao descarte, né, digamos assim, você comprou um produto, usou ele até que acabou a vida útil dele. Aquele produto já não te serve, mas eu não posso descartá-lo em qualquer lugar. Ou existe uma coleta para esse item especial, que a gente pode usar ele na reciclagem, no reaproveitamento, alguma coisa do tipo. Por exemplo, baterias de celular não se pode jogar em qualquer lugar. Então, ele tem um fluxo reverso de pós-consumo. Depois que a bateria já não serve mais para o cliente, para o consumidor, ele volta para o fabricante proceder, né, com as formas corretas para eliminar aquilo ali. Aí isso tem também latinhas de cerveja, né, de refrigerante, lâmpadas, né, que lâmpada volta, faz a descontaminação, fica só o vidro é reciclado. Então é a logística reversa de pós-consumo, tá? Alguns pontos são importantes de serem falados e destacados dentro do abastecimento contínuo eficiente. Primeiro, a demanda. Segundo, colaboração. Terceiro, abastecimento eficiente. E por último, estoque gerenciado pelo fornecedor. Então, a cadeia de abastecimento ela deve ser preparada para atender as constantes mudanças na demanda. Então, vimos que a demanda, né, ela está em constante mudança.
né? Uma hora o cara quer uma coisa, outra hora quer outra. Existe uma necessidade hoje que amanhã já não existe e já seja uma necessidade maior, né? Então, a cadeia de abastecimento ela deve estar preparada para atender essas mudanças, tá? E essas mudanças também podem ser tanto do padrão aí, né, das necessidades, como também pode ser pelas quantidades, né? Como a gente falou aí do álcool em gel, né? A gente não estava preparado para atender essa mudança drástica de demanda. Se tivesse tido uma alteração pequena, a cadeia de suprimentos ela iria suprir essa demanda de forma mais rápida, tá? Como ninguém esperava que acontecesse uma pandemia, então não tem como se preparar, não nessas proporções. Mas quando a gente prepara a cadeia de abastecimento, a cadeia de abastecimento, essa cadeia a gente prepara ela para atender pequenas variações na minha demanda, tá? Quando a gente prepara isso, né, a gente está se precavendo de possíveis alterações ali, mas não tão grandes assim, tá certo? A colaboração. Então, a gente evolui do foco interno para estratégias colaborativas por todos os elos da cadeia de suprimentos, da cadeia de abastecimento, tá? Como eu disse, a gente entende lá da logística integrada, que seria a integração interna das empresas, e aí a gente expande esse conceito para a integração externa também, né? E aí passa a ter estratégias colaborativas entre os elos da cadeia de suprimentos, tá? Então vejam, abastecimento eficiente, reposição contínua, entrega direta ao cliente, cross-docking, transporte, sistema de suporte aos pedidos. Então vejam que isso aqui tudo a gente já explicou. E vocês viram lá que isso está dentro de quê? Fluxo logístico, tá? Então vejam que o abastecimento eficiente é basicamente ter eficiência no meu fluxo logístico, tá? Todos esses pontos já foram explicados no slide anterior, tá certo? Uma coisa que está muito em moda é esse negócio de estoque gerenciado pelo fornecedor, tá? Que também é chamado de VMI, tá? Processos organizacionais como forma de otimizar a cadeia de abastecimento, na qual o fabricante é responsável por manter os níveis de estoque do cliente ou distribuidor. Então vejam quantas vezes vocês já foram nesses supermercados atacadistas aí e tinham pessoas, por exemplo, com farda de uma outra empresa lá. E essa empresa, ela tem um produto, né, a marca dela está sendo vendida ali naquelas prateleiras. E os caras ficam lá com um tablet, né, ou celular mesmo, contando lá, olhando, ver quantos tem na prateleira, se tem caixas lá eles repõem na prateleira, se está faltando, eles abrem frente de produto, tá? Então eles controlam o estoque daquele cliente. Faltou, quem faz o pedido? É o cliente? Não, é o fabricante. Por quê? Quem está acompanhando isso é o fabricante. Ora, e o fabricante não pode ter malícia e jogar qualquer produto lá dentro do cliente, não? Quando ele quer fazer um pedido grande que não vai ser vendido? Aí a gente entra novamente nesse termo colaboração. A colaboração exige confiança entre as partes e, mais que isso, exige um contrato de fornecimento, tá? Então, o fornecedor ele não vai colocar nada a mais do que aquele cliente precisa. Por quê? Porque existem normas que regulam essa negociação, né? Por exemplo, se o fornecedor coloca produtos demais e não vende, pode estar lá no contrato que a responsabilidade é dele de assumir pelo vencimento daquele produto, por exemplo, tá? Então, existe uma parceria entre o fornecedor e o cliente do fornecedor, que seria um distribuidor, né? Ou, no caso aí, poderia ser um comércio varejista, como é o caso desses supermercados. Então, o que é que o cara faz? Um contrato de abastecimento, onde
o cliente, que nesse caso é o supermercado, ele deixa de administrar o estoque daquela marca, ele não se preocupa com aquilo, tá? E o fornecedor, como parte interessada de escoar seus produtos, ele controla tudo. A responsabilidade é dele. Ele contrata pessoas para controlar aquilo. Ele tem um sistema eficiente para controlar aquilo. Então, eu diminuo meus custos logísticos, principalmente de estoques. Por quê? Nem vai ter produto de mais, nem vai ter produto de menos. Quando tem uma variação lá na ponta, o fornecedor já identifica. Então ele já sabe a hora que precisa produzir mais ou frear um pouco a produção. Então isso é excelente, tá? Para ambas as partes. Diminui o custo de todo mundo aí relacionado. Fica aí como dica de pesquisa o VMI, tá? Que é justamente esse estoque gerenciado pelo fornecedor. É um assunto muito interessante e muito amplo, tá? Então deixo aí como sugestão para a pesquisa de vocês, para que vocês possam desenvolver nos estudos de vocês, porque é algo muito interessante e que está cada vez acontecendo com mais frequência, né? É igual, tipo, você chega ali num mercado lá do Walmart, então vamos supor que a Nestlé tem um contrato desse tipo aí com o Walmart. Então, toda vez que a caixa lá registra Leite Ninho, passou, aí registrou, passou, registrou, então vai dando baixa no estoque, vai chegar lá no ponto de pedido. Chegou nesse ponto de pedido, a Nestlé já sabe que tem que enviar um novo pedido para o Walmart. O Walmart tá nem aí, ele só se preocupa em pagar. Então, chegou o produto, é conferido, é dado entrada, é lançado no sistema, é lançada a nota fiscal, é lançada as faturas, aí o Walmart vai lá e paga. Mas a questão de gerenciar o estoque, se tá, como é que tá, fica por parte da Nestlé, né? Então, vejam como é importante a tecnologia aí, porque muitas vezes esse pedido ele é passado automaticamente. Como eu estou dizendo aí, conforme vai baixando o estoque e é registrado pela caixa para ir baixando, eu não preciso, por exemplo, de um vendedor da Nestlé lá dentro do Walmart. Vai ser tudo feito de forma eletrônica. Isso acontece muito também, tá? Eu posso eliminar essa função da pessoa que acompanha o estoque fisicamente na loja. Posso eliminar através do uso da tecnologia, tá? Como administrar o sortimento de produtos e serviços? Identificar o número ideal de SKUs ou skills, como queiram chamar, que isso aí vem do inglês. Fica a critério de vocês também pesquisar o correspondente em inglês, o que significa isso lá em inglês, tá? Identificar o número ideal de SKUs que deve ocupar um mínimo espaço para dar para uma categoria de produtos que venha satisfazer as necessidades do consumidor. Então vejam, esse SKU é o que? É cada unidade, cada produto que existe dentro da organização. Então, vamos supor, cada código que existe num sistema é um SKU diferente. Então, vamos pensar, aquele exemplo que eu usei lá, dos detergentes de várias cores. Então, detergente é um produto. Cada cor daquela, cada variação, vermelho, branco, amarelo, verde, é um SKU, porque cada um daqueles é uma característica diferente do mesmo produto, mas deve ser entendido como produtos diferentes, já que são diferentes. Apesar de todos serem detergentes, cada um tem suas características diferentes, tá? Isso é SKU, é a quantidade de itens diferentes que se tem na organização, disponível para comercialização. Esses itens, eles devem ocupar um mínimo de espaço possível e ao mesmo tempo eles devem suprir a necessidade do consumidor. Então, nem ter estoque de mais, nem ter estoque de menos, nem ter tanto sortimento assim que acabe eu me perdendo e não vendendo, porque de repente
eu tenho 10 qualidades de detergente, mas efetivamente só a procura de 3. Então os outros 7 só esporadicamente que vão ser procurados. Compensa ter eles? Muito possivelmente não compense. Aí eu descontinuo esses 7 e fico trabalhando só com os 3, que é os 3 que vendem. Né? Para isso é tão importante a gente saber calcular nossa curva ABC, né? Que é uma outra coisa que já foi ensinado também, né? Que vocês aprenderam como fazer esse cálculo, que é para a gente saber quais são os itens de maior rotatividade, né? Os itens de maior importância dentro da minha empresa. Tá? Então, administrar o sortimento de produtos requer que a gente se identifique o número de itens que vale a pena ter em estoque, tá certo? Isso implica no que? Aumentar as vendas, a rentabilidade e o giro de estoque. Ou seja, eu tenho que ter justamente os produtos que saem, que rodem, porque eu tenho que aumentar meu giro de estoque. Eu aumentando meu giro de estoque, eu também quero aumentar minha rentabilidade. Para isso, para aumentar giro de estoque e aumentar a rentabilidade, eu tenho que aumentar minhas vendas, tá certo? Tudo isso aqui também são indicadores que já foi ensinado a vocês como calcular, tá? É muito importante isso que eu sempre digo, aliar o conceito, aliar essa parte teórica com a parte prática, que seria a parte dos cálculos, né? Não adianta eu saber fazer o cálculo e não saber explicar, também não adianta nada eu saber explicar, mas não saber calcular, né? Eu tenho que ter entendimento das duas coisas. Então, para finalizar, né? Ainda dentro desse como administrar o sortimento de produtos e serviços, duas coisas são importantes: a otimização do espaço de loja e a otimização de sortimento, né? Otimizar o espaço de loja, né, é buscar eficientemente a utilização de espaço com o intuito de manter a clientela e aumentar os lucros, evitando falta de produtos nas gôndolas, né? Então, eu ter a maior diversificação possível, desde que essa diversificação seja voltada a atender a essa necessidade dos meus clientes, tá? Não adianta eu ter uma diversificação muito grande se, vamos supor, eu tenho várias cores de um determinado produto, mas os clientes só procuram preto. Então, para que eu vou ter os outros? Eu só preciso ter o preto, né? Então, quando eu falo de buscar eficientemente a utilização do espaço, é isso, eu não fazer estoque demais. Eu posso ter uma variedade de produtos dentro dessa necessidade dos clientes, e ao mesmo tempo eu mantenho um estoque enxuto, mas também se eu ofereço eu ofereço 5 tipos diferentes de um determinado produto, eu tenho que eu tenho que me policiar também para que eu não deixe buracos nas minhas prateleiras, nas minhas gôndolas, eu tenho que sempre estar as prateleiras tudo fechadinha, para dar uma boa impressão ao cliente, E isso também impacta no aumento de vendas, tá? Já na otimização de sortimento, eu tenho que ter uma visão de acordo com a necessidade do cliente, O que é que o cliente espera do meu negócio, O que ele quer encontrar nessa minha loja, nesse meu comércio. Então, minha visão tem que ser de acordo com as necessidades dos consumidores. Porém, isso implica também que eu tenho que tomar decisões visando a perspectiva do consumidor, mas também entender minhas restrições como varejista, Às vezes eu posso ter, por exemplo, uma fábrica que chegue num determinado mercadinho e ela diga: os clientes aqui eles procuram todas essas qualidades de detergente, mas eu tenho o cara lá do varejo, o cara do mercadinho, ele tem dinheiro para comprar essas qualidades todas? Ele tem espaço para colocar e expor todas essas qualidades? Se não, eu tenho que entender essa limitação dele também, essa restrição. Então, são 5, mas vamos trabalhar então só com 2, porque é o que ele pode pagar, o que ele pode comprar e o que ele pode expor. Só tem espaço para expor 2, então não adianta ter 5.
coloco os dois que mais saem, tá? Eu tenho que pensar na perspectiva do consumidor, mas eu também tenho que trabalhar de acordo com as restrições do varejista, tá certo? Como já de costume, tá? A gente termina a videoaula deixando aí questões para que vocês possam revisar respondendo elas, tá? 5 questões tiradas do livro também. São as referências, né? O livro que foi usado. Não é nenhuma novidade para vocês, já que a gente já vem usando esse livro aí desde o começo do módulo.